Eu me lembro que quando o Pedrinho já tinha 3 anos e meio, tudo que a gente falava para ele fazer, ele perguntava por quê. Acho que alguém já tinha me falado que isso ia acontecer, mas eu não esperava que fosse tão cedo. Hoje ele tem 6 anos e isso não acabou. E hoje os porquês dele são tanto para ele poder descobrir um pouco mais de como são as coisas e tudo mais, quanto para ele escapar de regras. Porque se ele pergunta o porquê de uma regra e consegue inventar algum furo no meio da regra, ele escapa, né? Ele dá uma aliviada na regra ou consegue uma concessão, alguma coisa do tipo, né? Como se ele pudesse pular para um mundo em que ele não tivesse nenhuma regra para obedecer. Ele vai vivendo o mundo sem regras, naquela nuvenzinha, e fica lá curtindo, enquanto a gente segura o piano, ele vai tocar, né? Às vezes adultos são assim, né? Nós somos tentados a pular para essa nuvenzinha, onde a gente fica de boa, e o resto do mundo cumprindo as regras pra gente. Mas o dever nos chama e a gente tem que voltar, né? Porque esse é o nosso dever e a gente tem que saber viver assim, porque o mundo é feito de regras. E aqui em casa, fulaninhos não queriam obedecer regra nenhuma e achava ruim todo tipo de regra. E aí a mamãe teve uma ideia. Acordamos um dia aqui e ela, olha, hoje ninguém precisa seguir regra nenhuma. Cada um pode fazer o que quiser dentro de casa. E foi o que aconteceu. Eu não vou detalhar aqui nesse vídeo o que aconteceu nas primeiras 2 horas de um mundo sem regras dentro de casa, mas um dia, se você quiser, a gente senta e conversa e eu falo para você como é que foi terrível para todo mundo. O que eu vou te dizer é o seguinte: no final desse dia, o Pedrinho falou escancaradamente, olha, hoje foi o pior dia da minha vida. Mas uma coisa aconteceu, quando a Paulinha falou para todo mundo que naquele dia não tinha regra para ninguém, que todo mundo poderia viver aquele dia ali sem regra nenhuma, o Pedrinho foi o primeiro a dar um pulo, um grito de alegria, para no final do dia dizer o que disse. Mesmo que pelo instinto todo mundo deseja que existam regras. Às vezes a gente quer fugir das regras para que os outros cumpram pra gente, mas a gente precisa delas. E foi uma experiência, apesar de terrível, ela foi interessante porque nunca mais aqui em casa alguém vai desejar viver num mundo sem regras. E para quem acha que os cristãos são seres que vivem clausurados dentro de 4 paredes de regras e tal, e que eles são livres e a gente vive preso, tá aí uma amostra, né, do que pode acontecer no mundo sem regras. Meus amigos, pais de filhos pequenos, se em algum momento esse mundo incentivou você a diminuir o nível das suas regras de casa, ou a fazer com que você afrouxasse mais as regras que você coloca para os seus filhos, ou se você se sentiu um pouco diminuído lá com seus amigos que não têm a mesma fé que você, pelo fato de você colocar regras para a hora de dormir do seu filho, para a hora de comer, assistir desenho, poder conversar, para a hora de brincar, para a hora de estudar, seja qual for as regras que você tem colocado, lembre-se, o problema não são as regras, as crianças necessitam delas e no futuro todas elas vão agradecer muito a gente pelo fato de nós delimitarmos tudo isso dentro de casa. O problema está em outras coisas, às vezes da maneira como a gente coloca a regra, a maneira como a gente fala, como a gente vai proporcionar recompensa, outras coisas que podem ser o problema. Se em algum momento esse mundo vier a querer pressionar você a colocar seu filho num mundo sem regras porque ele vai se sentir mais livre, meu amigo, as pessoas que tentam promover esse tipo de coisa, elas estão naquela nuvenzinha lá de conforto. E você acha justo isso? Por isso essa semana, não deixe que nada impeça você de colocar essas boas engrenagens dentro do seu círculo familiar. Faça isso com amor, faça isso com exemplo e sempre sendo guiado pela palavra de Deus para fazer esse tipo de coisa.
para guiar os nossos filhos no melhor caminho, que é o caminho do Senhor, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada, que ela possa estar cheia de regras e que tudo isso possa mostrar para todos nós que através desse estilo de vida é que a gente recebe muitas bênçãos. Um grande abraço, feliz semana.